Você acredita em milagres? Nem sempre é fácil acreditar, não é mesmo? Nós, porém, na Aliança de Misericórdia, nunca duvidamos desse Deus amoroso e apaixonado pela humanidade. Às vezes podemos até nos distanciar de Deus, mas Ele está sempre próximo, o tempo todo. E a prova disso é a linda história que hoje vamos conhecer de André e Vanessa, que puderam testemunhar o milagre de Deus em suas vidas. Então, eu estava já sentindo muitas contrações, né? O sangramento, meu marido estava viajando. E nesse período eu estava sentindo como se fosse querendo descer, né? O corpo da gente vai apontando sinais. E eu até falava, não, filho, espera aí, tu pode voltar. E aí quando ele chegou, eu falei, não, vamos no hospital de novo. Eu já estava tomando um remédio para segurar, porque eu estava com o saco gestacional descolado, né? E nada, ele estava tendo sangramentos, vamos ver. E eu não queria ir sem ele. Esperei voltar, fomos. E chegando no hospital, o médico, antes de entrar na sala, eu fui no banheiro. E no banheiro eu senti novamente como se fosse descer, eu não. E aí quando eu saí, eu vi o André já me esperando para entrar, porque tinha chegado a nossa vez. O médico recebeu a gente, fez o exame de toque e falou, não, tá aqui embaixo já tô sentindo. E assim, né, aí que ele desacreditou e falou, se você quiser, você pode ir para casa, porque naturalmente vai, né, sair. Ou se você quiser esperar, a gente pode ver se já dá para fazer a curetagem. E aí, aquilo ali, né, eu nunca experimentei também, nem quero experimentar. Mas assim, a gente já sabe mais ou menos como é, ficamos assustados, né, se quiser esperar aí. Nesse tempo a gente ficou ali assimilando as coisas, emocionados, claro. Mas eu falei, não, isso aqui tá muito estranho, essa situação de morte, eu não quero. E aí foi quando ele, não, pra onde você quer ir? Quer ir pra casa? Vamos descansar, não sei o que é. Ou pra onde? Aí eu falei, não, vamos, Jesus está exposto 24 horas lá na Igreja da Boa Morte, né? Então vamos pra lá. Nós já tínhamos nos dado por derrotado, essa é a verdade. O espírito de derrota tomou conta de nós. Eu particularmente falo que eu dirigi até aqui sem saber como eu cheguei. Eu passei por vários lugares, eu não sei o caminho, não sei qual aplicativo. Não me pergunte o que aconteceu da hora que o médico falou, até a hora que eu cheguei aqui. E eu também confesso que a derrota tomou tão forte conta do meu coração, que entre o momento que eu cheguei, até a hora que o padre veio falar comigo, eu pensei em ir embora umas 10 vezes da igreja. Mesmo aos pés de Jesus, eu pensei em ir embora. Porque a derrota estava amargurando meu coração. Era o dia 3 de fevereiro, dia de São Brás, bênção da garganta. Estava rezando a missa nessa segunda-feira, às 20 horas, aqui no grupo de cura e libertação da Aliança Misericórdia, aqui na Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, de adoração perpétua. Enfim, acabou a Santa Missa, né? Aí falei, bom, agora vou poder descansar em paz, por volta de 10h15, 10h30 da noite, né? E aí o missionário Luiz Fernando, né, membro de vida da Aliança Misericórdia, se aproximou e falou, padre, tem um casal que está em prantos, eles não estão bem, quer falar com o senhor. Ela falou, mas agora, meu amigo, 10h30 da noite, sim? Anota o telefone deles e vamos combinar para amanhã ou outro momento. Mas tudo isso porque na sexta-feira eu já tinha ido para um evento em Mauá, encerramento do Congresso de Avivamento. Cheguei vigília a noite toda aqui na igreja, louvor com o diácono Lincoln, hoje sacerdote do Senhor. E no outro dia, cerco de Jericó, em Paulista, domingo, retiro do nosso Janto, dia todo. Então eu estava aqui assim, estava sem força, na limitação humana mesmo, né? A gente vinha de missão, uma semana inteira de missão, de muita oração, então estava muito exausto, muito cansado. Mas aí onde a gente vê que quem faz é Deus, não somos nós. E esse casal apareceu, né? Eles estavam... Dava para perceber que eles estavam um pouco transtornados, um pouco abatidos, né? Então eu perguntei do que se tratava, porque às vezes muitos casos chegam, mas são perguntas às vezes corriqueiras, sobre programação de igreja, sobre missa, e nós podemos fornecer essa informação. Hoje eu sei que o nome dessa pessoa é Luiz Fernando, mas eu não sabia. Eu entrei na igreja, minha esposa veio à frente, nisso ele veio até mim e disse, o que você tem? Eu olhei para ele, eu não estou bem. Eu falei assim, o que você tem? Eu falei, olha, eu acabei de receber uma notícia horrível. E eu contei para ele o fato. Olha, o médico acabou de falar para minha esposa que nós vamos perder nosso filho, a gente está de luto. E eu pedi para falar com o padre.
né? Conhecia o padre Rodrigo Elias dos eventos da Renovação, de Instagram, Facebook, já tinha encontrado com ele algumas pregações, mas não era próximo como nós acabamos nos tornando. E quando eu falei, olha, o padre Rodrigo que está aí, então fala para ele que eu preciso de uma palavra. Eu acabei de perder meu filho. Então eles contaram, né, que de fato eles estavam procurando, porque tinham acabado de sair do hospital e a notícia que eles tinham recebido é que a criança já estava morta, que eles queriam uma bênção. Então aquilo mexeu comigo, assim, né, no meu coração. Eu falei, tá bom, esse caso eu vou fazer o possível para falar com o padre. O padre estava celebrando, estava tendo uma de oração aqui no salão da igreja. Me aproximei por trás, né, fui buscar um amigo da comunidade, né, um amigo também do padre, o Admilson. E aí foi nesse momento que conhecemos o casal e a gente teve a oportunidade de partilhar com eles o que estava acontecendo, né, a questão do saco gestacional que tinha rompido e que o médico falou que tinha poucas horas que a criança ia ser expelida e ia fazer a coletagem, que realmente não tinha mais criança. Eles vieram só pela fé, né? Eles conheciam já a igreja e era um casal jovem. Ele falou, padre, esse casal estão de luto. Acabaram de perder a criança vindo do hospital. Aí você lembra que você é sacerdote para sempre, né? Segundo a ordem do rei Melquisedeque. Eu falei, tá bom, peraí, deixa eu respirar, tomar água, eu já chamo eles. Em seguida, o Adenilson nos conduziu até a sala, Maria Menina, e o padre perguntou, o que traz vocês aqui? Eu falei, padre, eu não gostaria de estar aqui agora. E eu contei, olha, o médico acabou de desenganar a nossa gravidez, disse que literalmente minha esposa teve um aborto e que já iria sair, né? Ela ia ter o trabalho de parto. E o padre falou, o neném morreu? Ou assim, não sei, padre, já saiu, teve sangramento? Não. Então o padre disse, vamos rezar. Eu sentei com eles, não sabia o que fazer. Mas é próprio da Aliança de Misericórdia a compaixão. Maria Paula nos ensinava muito isso, que é compaixão, sofrer com aqueles que sofrem. Então apenas me coloquei junto com eles. Naquele momento difícil, escutei, né, as lágrimas da mãe em pranto, o pai também assim, desnorteado, né, e eles dizendo que há muitos anos eles participaram como membros de missionários de aliança da comunidade Shalom, né, então tem uma experiência de fé, e eles, com um casal jovem, 8 meses, o sacramento do matrimônio. Estávamos ali então conversando, eles falando da história deles, do caminho deles, né, e Deus tinha ido numa experiência no Congresso de Avivamento em Niterói, no Rio de Janeiro, e lá eu via os irmãos rezando, né, especificamente por algumas partes do corpo das pessoas, inclusive eu com um irmão de muita fé, né, que já rezou para morto, que ressuscitou também. Nós rezávamos pelo ventre de uma mulher, e ali rezando e pedindo mesmo a graça de Deus, né? E de repente, quando eu conversava com eles, me veio essa lembrança, e Jesus falava no meu coração, essa criança não é para a morte, essa criança é para a vida. Jesus, mas como que é isso? Eles estão em luto, eu não sei o que fazer aqui. E aí, como o padre Paulo Ricardo ensina, né, nesse caminho da fé, o ato de fé. Então, falei só um instante, levantei, fui até a sacristia, peguei a estola roxa, não sentia nada, não via nada, aí vim até os pais, porque eu tinha o seguinte pensamento, morta, assim, perder a criança, eles já perderam. Mas e se nós rezarmos e Deus fizer um milagre? Então, aí coloquei a estola sobre o ventre da mãe, o pai colocou a mão em cima, coloquei minha mão em cima, daí começamos a rezar. E no que ele falou, vamos rezar, eu pensei, confesso, né, que nós íamos rezar uma oração tradicional, Pai Nosso, Ave Maria, São Miguel Arcanjo, Espírito Santo, e o padre começou de uma maneira ousada no Espírito a pedir um milagre. E o mais curioso, isso já faz parte do Carisma Aliança de Misericórdia, nós confirmamos a oração na renovação, e aqui, pela seriedade do carisma, pela tradição que vem do Padre Antonello, do Padre João Henrique, confirma-se o que todos naquele momento têm sentido. E o padre parou a oração, deu uma bênção e falou, o que vocês estão vendo? Eu não estou vendo nada não, padre. Daí eu olhei para minha esposa olhou para mim, eu olhei para o Adenilson fez assim para mim, né? Certo. Então vamos rezar de novo. Mas eu estava tão cansado, eu falei, vai que Deus fala, né? E aí começamos a rezar de novo. E em dado momento da oração, já fazia muito tempo que isso não acontecia comigo, eu era de uma outra nova comunidade e nós somos adeptos dos dons do Espírito. Eu vi um céu escuro, de repente, milagre. E eu proclamei, olha, o Senhor está me dando a palavra de ciência, milagre. E nisso, o Adenilson atrás de mim falou, eu vejo um menino correndo num gramado.
A minha esposa viu a mesma coisa, ela só ficou com vergonha de falar. Falou, será que é a minha cabeça? Ela não falou. Nisso o padre começou a cantar que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais. E aí, na moção do Espírito, veio um versículo bíblico. Eu sou Deus dos vivos e não dos mortos. E aquilo foi aumentando ainda mais a fé no nosso coração. É bonito porque no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1503, vai dizer que a Igreja confirma isso, o magistério da Igreja, né? Que as curas são sinais que Deus visitou o seu povo. E Jesus queria visitar aquela família naquela noite, né? E também que é o sinal que o reino de Deus chegou. E vai dizer, citando alguns trechos da palavra de Deus, que alguns lugares Jesus não cura porque não tem fé, mas ele tinha fé. E não era desígnio de Deus que aquela criança não viesse à existência. Por que eu digo isso? Porque continuamos a rezar e no segundo momento parávamos, partilhávamos a experiência de fé. No segundo momento o Senhor deu a palavra do Gênesis, quando ele cria o homem e sopra sobre ele, né? E aí num ato de fé também comecei a soprar sobre o vento, né? Soprava e uma hora o Senhor dizia, me vinha uma inspiração de uma oração. Então com o pai e a mãe ali, pela autoridade do ministério sacerdotal, ventre, volte agora a ser o princípio eterno que Deus te criou, ventre. Eu só sei que eu saí da certeza dessa situação, que seja qual fosse a vontade de Deus, eu estava bem, porque o consolo dele eu recebi nessa noite. E soprou e começou a cantar que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais. A oração acabou, nós partilhamos ali e dei uma corona pro irmão, e o irmão, quando desceu do carro, falou assim, gente, o filho de vocês é um menino. Eu olhei pra minha esposa, amém, amém. Chegamos em casa, era quase 1 da manhã, e mesmo com fome, não comi. Tão cansado que estava dormindo, um do lado do outro. No dia seguinte acordei, trabalhei o dia todo. E no dia seguinte não tinha sangramento, porque todas as vezes, todos os dias que eu acordava, eu ia no banheiro, eu via sangue. E nesse dia eu não vi mais sangue. A partir dele eu não vi mais sangue. E a gente resolveu ir no médico, outro médico, para verificar, né? Vamos lá ver qual é a resposta. E fomos para o hospital, já tinha ultrassonografia, e eu vim rezando terça, falei assim, vai que acontece alguma coisa, eu tô aqui preparado, né? E aí, a enfermeira falou, olha, aconteceu um fato assim, e ela falou, então faz o seguinte, já são 9h30, faz primeiro a ultrassom e depois eu já te levo para a sala do médico. E nós fomos para a ultrassom direto. Eu queria que tivesse alguém na minha frente, mas não tinha alguém na minha frente, para adiar um pouco o momento. E eu entrei na sala do médico. Aí ele falou, mãe, senta aqui, mas olha, nós vamos fazer agora por cima da barriga, a gente não vai fazer o intravaginal, tudo bem? Ela olhou para mim, tudo bem. E eu rezando, e falei assim, Senhor, não me faça passar vergonha, Senhor. Senhor, o padre falou, o padre proclamou, nós vimos um milagre. Quando o médico passou o instrumento cirúrgico em cima da barriga da Vanessa, o coração do Rafael disparou. E eu comecei a chorar dentro da sala do médico. E a enfermeira disse, o que aconteceu? E eu falei, calma. E eu contei toda a história pra ela. Eu falei, moça, ontem o médico nos desenganou, falou que meu filho não estava aí. E o médico olhou para mim, como assim? E eu falei, olha, tinha uma deformidade no saco gestacional da minha esposa ontem, o útero dela estava irregular. E o médico falou que o neném já estava em trabalho de parto e ia ser um aborto espontâneo. E ele falou até que ia fazer uma curetagem. E ele falou, pai, o útero da sua esposa não tem absolutamente nada. O saco gestacional já é uma placenta. Pode ficar tranquilo, o neném aqui comigo, eu vou atestar que tá tudo bem. E nós subimos para a sala do médico. Certa vez o Papa Francisco nos exortou dizendo, nunca perca a fé e as esperanças. Quanto mais longe você acha que Deus está de ti, mais perto Ele estará, carregando-te em teus braços. André e Vanessa, quando chegaram na igreja Nossa Senhora da Boa Morte naquela noite, não se sentiam nos braços de Deus. Porém, meses depois, eles puderam agradecer a Ele por esse colo repleto de compaixão
batizando o precioso Rafael nesta mesma igreja. Criança, Rafael, e a receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente de Deus. Bom, eu já falei, mas vou você de novo. Que nome vocês escolheram para a criança? Rafael. Rafael. A gente realmente, nós somos abalados justamente na fé. Porque independente do que Deus possa ou não fazer, é um aprendizado para nós, no crescimento da fé. E muitas situações vão acontecendo, né, como foi do médico dizendo isso, e ao mesmo tempo você sabe que é um profissional que vai avaliar a sua situação e que eu não desqualifico quem falou, mas você também vai lidando com o seu lado espiritual, de dizer Deus vai fazer. E aí você recebe um sinal negativo, mas aí eu acredito nele ou eu vou buscar minha fé agora? Então, eram passos que eu ia dando no escuro, digamos assim, de que vai dar certo, Deus vai fazer. E foi o que também me trouxe até aqui na igreja, de acreditar no caminho de Deus. E eu tô grata a Deus, porque para mim o batismo do Rafa é que nem uma vacina. É uma proteção contra todo mal. Cada batizado ele é uma festa de um novo nascimento, né? E esse nascimento ele é em dobro, né? Eu acho que Deus ele nos deu essa graça, né, de coroar essa missão, essa igreja, né, de tantos testemunhos de conversão e um testemunho de vida, né, uma vida que transcende, né, não só é a vida biológica que importa, mas hoje Deus vai dar para essa criança, né, e para os pais e para todos aqueles que estarão aqui um novo sopro de vida, uma vida do Espírito, uma vida na fé edificada, uma fé viva. O sentimento é mistura de compaixão, de alegria, de poder, assim... Eu ainda não vi a criança, assim, não toquei a criança, vou tocar hoje, durante a celebração do sacramento do batismo. Mas sabendo que falta poucos minutos para isso acontecer, é uma alegria muito grande, né? Uma alegria muito grande pensar assim que numa cultura de morte que nós vivemos, cultura que se apoia o aborto e tantas coisas, né? Você vê que o seu ministério, ele pode, a sua doação de vida no ministério, pode contribuir para que Deus venha trazer a vida. E esse milagre é um testemunho poderoso, muito forte, que o nosso Deus é o Deus da vida e é para romper com todas as cadeias de cultura de morte que vai se assolando pela humanidade. Então o sentimento é de muita gratidão, porque primeiramente eu numa praça eu fui alcançado, no meio do samba perdido, na bebedeira das drogas, eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. E hoje, como sacerdote da Aliança de Misericórdia, ser esse instrumento de compaixão, da bondade de Deus, da longanimidade do Senhor, de misericórdia para com as famílias, para com as pessoas, o sentimento é de muita alegria, de gratidão a Deus. Uma palavra diz São Paulo, né? Aquele que exerce a misericórdia, exerça com alegria. Eu sou outra pessoa baseado nesse milagre que eu vi com meus próprios olhos, porque a gente vê falar de milagre, mas eu vivenciei o milagre. Eu vi um milagre e vou ver ele hoje ainda aqui. Então, para mim, isso é marcante. Estou muito feliz, como eles estão felizes, eu também estou muito feliz. A criança vai ser apresentada para a igreja, para Deus, né? E eu creio que Deus tem também um propósito na vida dessa criança, porque se ela é um milagre, ela vai ser um milagre na vida de outras pessoas, não tenho dúvida. O Cristo Salvador te dê sua força para que ela penetre em tua vida como esse óleo do teu peito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma emoção muito grande, uma alegria muito profunda. É renascer na fé, é renascer no ministério, ter batizado essa criança. O milagre de Deus que nos faz crer ainda mais no milagre que é Jesus que está na Eucaristia e cuida de cada um de nós. Glória a Deus! Viva a Virgem Maria! Amém! Podemos nos inspirar na belíssima história desse casal para nunca nos esquecermos que Deus ama o seu povo e nunca o abandona. Jesus nos diz no Evangelho: vai em paz, a tua fé te salvou.
Eu não sei qual é a dificuldade que hoje você possa estar vivendo, mas creia nisso. Deus está sempre com você. Isso eu posso afirmar, porque a sua providência é sempre presente em nossa comunidade. Deus é bom o tempo todo e em todo lugar. Por isso, contamos com a sua generosidade para que a nossa missão continue acontecendo e permitindo que o milagre de Deus possa acontecer na vida de muitas pessoas. Então, faça agora mesmo a sua doação acessando o nosso site misericordia.com.br/doacão ou mandando para nós uma mensagem pelo WhatsApp, número 11 3120 9164. E torne-se assim um filho da misericórdia, porque é com a sua ajuda que a missão acontece. Nos acompanhe também em nossas redes sociais e compartilhe o nosso material para que essa mensagem de misericórdia chegue a tantas pessoas. E encerrando esse programa, quero invocar a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai Santo, Deus de amor e misericórdia, abençoa a vida de cada um desses irmãos e irmãs para que a sua graça, o seu milagre possa acontecer na vida, na família de cada um deles. Que o Senhor os abençoe e os guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.